Felipe da Rockaile Artes e Ofícios e resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre cópia, releitura e criação. Isso daí veio de uma conversa que eu estava tendo recentemente com alguns colegas professores e aí levantou essa dúvida, até foi a partir desse trabalho aqui. Esse trabalho ele ainda não está finalizado, isso aqui é o processo, né? E essa daqui seria um trabalho que estaria finalizado, mas que foi considerado apenas um estudo, né? Então, os colegas me viram fazendo essa pintura, a segunda pintura, e me questionaram: ué, isso é uma releitura que você está fazendo? É um desenho seu? Isso é o quê? E sim, os dois desenhos são meus, então não seria uma releitura, né? Porque a releitura seria quando você pega a obra de outro artista e você vai trabalhar a partir dela. Então, quando eu estou trabalhando a partir de um desenho que já é meu, a gente entende que esse desenho de base é um estudo, ou seja, é um desenho onde eu trabalhei e tentei solucionar os problemas daquela imagem, mas ele não está fechado, ele não é a obra pronta. Então, esse segundo desenho que eu estou fazendo a partir dele, pode ser que seja a obra pronta, se o resultado dele satisfizer todas as necessidades dessa imagem. Essa imagem, inclusive, vocês veem em outro vídeo aqui no mesmo canal, o processo de criação dela até a gente chegar ao trabalho completo. Assim que estiver pronto, vai estar editado, vocês vão conseguir ver. Bem, aí eu estou copiando o meu próprio trabalho de certa forma, sim. Eu estou usando o que? Eu faço o mesmo desenho várias vezes e cada vez que eu estou desenhando ele de novo, eu estou descobrindo alguma outra coisa e aprimorando ele. Então, eu estou tendo a oportunidade de desenvolver aquele desenho. É igual se a gente comparasse na forma escrita, o seguinte: você faz um rascunho, colocando as ideias soltas no papel, e depois você começa a desenvolver aquilo em parágrafos e melhorando. E mesmo assim, depois que você escreve, você sabe que você tem que reler aquilo, tem que fazer uma revisão e muita coisa ainda vai ser alterada. Mesma coisa acontece com o nosso trabalho. Você desenha 1, 2, 10, 20 vezes, faz quantos estudos forem necessários para poder, né, alcançar o resultado que você estava esperando. Então, vamos lá. Sobre a cópia, o que acontece? As pessoas acham que assim, a releitura é mais importante, tem mais valor artístico do que a cópia. Por quê? As pessoas tendem a menosprezar um pouco a cópia. E copiar é muito importante, porque a partir da cópia, você está se obrigando a seguir aquilo que aquele artista já fez para poder alcançar um determinado resultado. Então, você consegue, inclusive, medir, né, por assim dizer, o teu resultado com aquilo. Você consegue ter uma visão objetiva do que você queria alcançar. Então, isso como uma ferramenta de estudo é muito importante. Você vai buscar um artista que já é sólido, né? Por exemplo, buscar na história da arte grandes pintores, escultores, até dentro da arquitetura, obras que são obras sólidas, ou seja, você tem muita coisa para aprender com eles, então você vai fazer uma cópia, tentando realmente extrair o máximo possível dali. A ideia da cópia não é nunca a falsificação, tá? Não é você fazer aquele trabalho idêntico e nem é legal você copiar uma coisa igualzinha e botar aquilo no teu trabalho, porque aí também seria o caso de um plágio. Então, não, a cópia tem a função de você reproduzir o processo de criação de um determinado artista e, a partir daquilo, você trazer para o seu repertório próprio técnicas, pensamentos, que a gente chama de pensamento plástico, ou seja, como que você vai raciocinar com a cor, com a forma, quais são as soluções que você vai conseguir trazer para o teu trabalho. Tá? Então, isso daí é muito importante. O que seria a releitura? Seria você pegar a obra de um artista também, dentro da história da arte, e você refazê-la, né, a princípio como cópia, mas aí você começa a mudar certas coisas para você dizer que aquele trabalho é seu. E é claro que as pessoas entendem que aquilo é uma releitura. É como se fosse, por exemplo, um determinado intérprete tocando a música de um outro artista já consagrado, e você consegue escutar as duas versões e você vê que são versões diferentes, que não foi uma imitação. É a mesma música, mas foi tocada de outra maneira. Isso aí seria no caso da releitura aqui nas artes visuais.
E um caminho contrário a gente pode fazer bem legal na criação, ou seja, quando você está criando o seu trabalho, você pode também buscar elementos no trabalho de outro artista para usar como solução naquela obra que você está fazendo. Por exemplo, eu já trouxe para quadros meus, né, na minha pintura, a palheta de outro pintor, ou seja, o que é essa palheta? É eu observar quais foram as cores que aquele pintor usou no trabalho dele, e aí aquelas cores e a forma como a gente combina elas, seja para contraste, seja para harmonia, eu trouxe e usei elas na minha própria pintura. Então, quer dizer, aquilo foi um trabalho de criação, mas que eu usei uma referência da pintura já de um artista sólido. Se eu comparasse de novo com a escrita, é como se eu estivesse fazendo citações dentro do meu texto. Eu estou citando aquele pintor quando eu estou utilizando aquelas cores dele. Isso aí é uma coisa que eu posso fazer. Eu não posso copiar alguma coisa e ver no trabalho que aquilo dali está igual, e aí seria um plágio. E aí isso aí não fica legal. Já eu utilizar, por exemplo, a palheta dele ou determinados elementos da composição, está mostrando ali que eu estou valorizando até a história da arte dentro do meu trabalho. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouquinho sobre cópia, releitura e criação. É claro que esses 3 temas merecem um vídeo, né, específico, falando mais detalhadamente de cada um, tanto sobre a questão dos estudos e na criação a gente falar um pouco melhor sobre composição. Então, se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal para poder ver esses próximos vídeos que vão estar falando desses assuntos, e nos comentários você pode sugerir dúvidas, coisas que você gostaria que eu esclarecesse sobre as artes visuais. Legal? Obrigado, então.